Sim. Ó, aliás, até a Aline Castro colocou assim: com essas crenças limitantes que foi criada dentro das igrejas, o que é mais difícil? A conversão de cristão ou de quem não é da igreja? Oh, desculpa, eu não entendi a pergunta agora. Vamos lá. Com essas crenças limitantes que foi criada dentro das igrejas, o que é mais difícil? A conversão de cristãos ou de quem não é da igreja? Entendeu? É, mas é que precisava um antes, né? Precisava, mas... É, tá bom. Interpretação de ter. E aí? Ou seja, a pergunta é se ficou mais difícil a convenção de cristãos. Vamos lá. Pessoas que estão afastadas da igreja. Hoje, Porque ou das pessoas que não eu conheciam olhando a igreja. situação como a gente tinha falado aqui, o método para os que já são crentes, mas que estão magoados com a instituição igreja, é mais fácil ou mais difícil do que aquele que é novo convertido? Mais difícil. E quais são os métodos? Então, ó, Difícil. porque ó, nós temos outras pessoas aqui na live que são de outras igrejas, né, que são líderes de outra igreja. Qual que é o conselho aí do evangelista aproximar para esses líderes aí? Para aonde que eles podem... Quais são os métodos que eles podem abordar aí para ajudar essa galera que tá chateada? Quando a gente tem... Nós temos aí dois grupos, né? Nós temos um grupo que não conhece Sim. Deus, Certo. que não conhece Deus, mas que sente necessidade. E é esse grupo aí, ele tá mais sensível. Porque nós até cantamos muito isso nas igrejas, né? Ele está num processo de inocência. Ele é uma criança que acabou de nascer, Certo. né? Quando nós nos deparamos com essa pessoa, ele é como uma criança que acabou de nascer. E aí ele nasceu. Vamos supor, nasceu uma criança. Se você pega ela e põe no berço e deixa ela lá, o que vai acontecer com ela? Vou chorar. Ela vai morrer. Sim. Ela vai morrer. Porque ela necessita de cuidados especiais, né? Ela necessita de cuidados especiais. Ela acabou de nascer. Esse camarada que nunca tinha tido contato com o espiritual, com as coisas de Deus, ele exige cuidados especiais. E aí, nesses cuidados que alguém pegou ele aqui e levou e passou um conhecimento para ele ali por um período, e é mais fácil lidar com ele. Ele está aprendendo as coisas. Agora, aquele que aprendeu, se machucou e está lá fora, ele está como a ministração que eu fiz um domingo. Ele está totalmente... Ele desiludiu. Ele desiludiu. E na desilusão da vida, se a gente não tomar cuidado, nós nos tornamos azedo, áspero, sem crer em nada, e essa pessoa está assim. Essa pessoa está assim. E como alcançar essa pessoa? Agora essa pessoa, não adianta mais eu chegar para ela e dizer que Cristo é a salvação. Não. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela já sabe. Não adianta eu tentar mostrar para ela que existe inferno. Ela já sabe. Não adianta eu falar de doutrinas para ela. Não. Ela quer ver agora comportamento. Ela quer ver comportamento. Ela quer sentir que há uma igreja ali que pensa diferente. Ela quer olhar para essa igreja e ver que alguma coisa mudou ali, que está batendo mais ou menos com que era a perspectiva dela em relação à igreja, né? Em relação à igreja. Por quê? Nós nos deparamos com pessoas que trabalharam na igreja, que fizeram e aconteceram, e que foi tão machucada de tal forma... Eu tive que lidar um tempo atrás com um moço que ele chegou para mim e disse: puxa, Francimar, eu fiquei tão decepcionado numa igreja. Eu estou tentando trazer ele para a ICEM. Ele está vendo a live, eu acredito, ou vai ver. Estou na cola dele para ele vir. Mas que o cara chegou nessa denominação, nessa igreja, ficou lá quase um ano. Depois de um ano, chegou o pastor nele, né? Rapidinho, Mateus, já segurei. Que, cara, ele já estava lá quase um ano, já é uma pessoa que chegou lá, já com com o peso de um ministério, porque ele já era diácono,
né? E é importante a gente reconhecer porque a chamada ministerial na vida de uma pessoa não vem por homens, ela vem de Deus, né? E nós, graças a Deus, a ICEM, o pastor José Carlos, os pastores da ICEM têm reconhecido isso na vida das pessoas que têm chegado na ICEM. Né? Chegou, é presbítero, é evangelista, é pastor, receber a pessoa com o devido respeito ao ministério que Deus deu para ele. Né? E aí, depois de um ano, esse pastor procurou esse camarada e aí, rapaz, pastor, eu estou pensando aí e tal. Então, meu irmão, você precisa trazer sua documentação porque eu preciso de uma carta de... Recomendação. De recomendação. Pô. Na hora de aceitar o dízimo do cara, ele não pediu a carta de recomendação. Entendeu? Então, é uma coisa assim, isso veio logo na mente dele, na hora do meu dízimo, que entrou desde o primeiro mês que eu tô lá, eu era aceito. Eu era aceito. Aí, no momento que eu quis exercer, eu não fui mais. Eu preciso da minha carta de recomendação. Ele saiu fora, porque ele já estava 1 ano. E um pastor, depois de 1 ano, não procurar uma pessoa para saber de onde ele vem, quem ele é. Né? Acho que assim, a pessoa chega... vamos lá, eu até entender assim. A gente entende quando uma igreja, ela chega num nível de 3 mil pessoas, sim, é muito grande, e o pastor da igreja tem dificuldade para alcançar todos. Isso a gente entende. Depois de 300, eu acho que já... Não, certeza. Eu acho que 300 já é um número que a pessoa... Jesus teve 12, cara. Entendeu? Teve 12, tinha os 120 lá, né? Que depois do Pentecoste, mas era aquela ideia dos discípulos e dos discípulos, e é isso. Mas assim, é muita gente. Aí você entende. Sim. Mas isso não tira de, tipo assim, mano, pelo menos alguém de um pastor, de um líder da igreja, porque é aquilo, não é só o pastor da igreja, tem os líderes e tal. O cara ficar 1 ano dentro da igreja e ninguém chegar. É um descaso. Não chegar e falar assim, tem pastor... Tem um diácono aí que veio de outro ministério. De outro ministério. Opa, vamos marcar pra conversar, vamos estar junto e tal. Não, e outra, Vitor, é não procurar... Cara, porque... É descaso. Como ser humano, e é uma coisa que nós na ICEM, a gente tem que sempre... Você já me conhece, eu bato bastante nessa tecla do cuidado que nós temos que ter, né, uns com os outros. Esse cuidado que a gente tem que ter uns com os outros. Eu acho que é uma coisa que tem que ser gerado uma política, um modelo administrativo de que, gente, chegou pessoas que têm chamada ministerial, que exercem ministério de outras igrejas, vai dar mais prioridade do que outras pessoas? Não, mas no mínimo, essa pessoa tem que ser chamada para conversar, né? No mínimo, ali tem uma conversa depois de um tempo, sentir nessa pessoa, ninguém vai estar impondo nada também, não precisa, porque quem tem chamada, quem tem vocação, não consegue ficar quieto. É aquela ideia lá, não vai dar nenhuma igreja, nenhuma congregação com o cara já pastoreado. Não pode. O cara entrou, porque acontece muito, né? Você é pastor? Legal, beleza. 2 meses depois aqui, tem uma igreja lá, pega ali. Aí é onde já acontecem as tragédias, né? Acontece um monte de escândalo aí, porque não sabe, né? Falta quem é o cara. De estrutura, falta de... não prepara, né? Então, esse é o descaso. Então, essas pessoas estão feridas, né? Respondendo a pergunta da irmã, essas pessoas, elas estão chateadas, elas estão... Como que nós vamos ganhá-las? Comportamento, cara. Só que leva tempo. Leva tempo. E não de um adianta. dia pro outro. Não, é um processo. É um processo. E ganhar como, gente? Ganhar ela para nossa igreja? Nem sempre. Não, é para Cristo. Não, para Cristo no sentido do reino, né? Sim. Ganhar pro reino. Do reino. Convencer ela de novo, porque tem um ali que está minando. Sim. Que está minando a mente dela para que ela se afaste cada vez mais da presença. Né? E a gente, tendo conhecimento desse que está minando, trazer essa pessoa para Cristo. E depois ela toma a decisão. É muito parecido com o REF, né? Olha o REF. O REF, ele é a porta de entrada, hoje, da ICEM. Então a pessoa chega. Nessa terceira turma que nós estamos, vamos colocar 50% não é da igreja. São de outros ministérios. Você entendeu? Muito bom. Só nisso daí são 4 pastores que estão nessa turma. Então, olha que legal.
Então, ó, tem 2 pastores que, aliás, o pastor Júnior que tá com a gente, estão aqui com a gente e tal, está fazendo ref, e ó, daqui tá indo lá levar pro ministério deles. Tá sendo transformado, tá mudando, né? Tá aprendendo, tá agregando novas ideias para levar pro ministério dele. Olha o quanto que outras pessoas não agrega. Olha quantas pessoas não são alcançadas. Mas está na ICEM? Não. Mas a ICEM está sendo um instrumento para levar para outras. E uma coisa interessante de ser abordado aí, Vitor, é novo isso? O que a ICEM está desenvolvendo? Não é, a gente não criou a roda. Não criou a roda. Não, é simplesmente o que Cristo faria, o que ele fez. Uhum. O que ele fez. Olha só o ref lá na Bíblia. Quando trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério, aí Cristo abaixa, faz um rabisco, levanta, olha para a multidão e fala, beleza, vocês vão apedrejar? A lei manda. Tá. Tá certo. Então tá. Quem não tiver pecado pode começar. E aí? Ficou E ele não ficou contra a lei, né? Não. Não, tá certo. A lei manda, não manda? Não. Então vai. Não, é isso. Nós não nos posicionamos quebrando o que está sendo feito por igreja nenhuma. Quem está em Assembleia de Deus, em qualquer outro ministério, está bem, está servindo a Deus. Francimar, acho que o que as pessoas têm que entender é que pontos de divergência sempre vão existir. Existe aqui nem sei aqui pessoas que acreditam assim, Cara, que estão aqui tendo a mesma concepção, da mesma ferramenta, do mesmo evangelho. Vai tipo, tem coisa que eu não concordo. É natural, isso vai existir, sempre vai existir. Vai ter coisas que eu vou olhar para a Assembleia e vou falar, não concordo. Não, é para mim. Ótimo, mas que bênção, olha lá, Deus está usando aqueles líderes, aquele modelo para levar pessoas para o céu. Show de bola. Essa é a grande pergunta que Cristo fez. É contra nós? O que é contra nós? É a mentira, o engano, né? Se tiver sendo exercitado essas práticas, aí não. Aí não dá, não tem como. Mas simplesmente situações em que há o exercício da aplicação dos métodos de ganhar, de evangelizar de outra maneira, amém. É verdade. Amém. Então vamos fazer. Porque, cara, no que diz respeito a ganhar essas pessoas que estão chateadas, que estão doentes espiritualmente, né? Doentes espiritualmente, é mais difícil. Mas como que a gente vai alcançar isso? Trazendo coisa nova, inventando roda? Não, de jeito nenhum. Mas a gente trazendo sobre a vida das pessoas o que é a essência da palavra. A palavra não veio para nos moldar por fora. Ela trabalha dentro do ser humano. Ela trabalha dentro do ser humano, que é isso que Cristo faria hoje. O ministério de Cristo hoje seria da mesma maneira que foi lá no passado. Ele jamais iria fazer o que ele viu os fariseus fazendo. Ele falou, gente, não é esse o efeito da palavra de Deus. Eu não vim para isso e o cerne da lei não é esse que vocês estão ensinando. A lei é ruim? Não, e eu não vou quebrar nada da lei. Eu vim reafirmá-la. A lei é boa, eu vim reafirmar a lei.